Mensagem de reflexão. Vamos abrir as nossas Bíblias aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, mas o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Se eu fosse parar agora de pregar, você já tinha entendido o tema da mensagem, que é: estou com saudade de casa. Parte 1. Porque esse texto é muito claro sobre essa questão.
Mas a alma do texto do filho pródigo deixa muito claro aquilo que eu estava falando para você, que uma vez que a pessoa é salva, ela é salva para sempre. Mesmo que ela volte-se para o mundo, vá se deleitar nas coisas do mundo, o que é que acontece com ela? Ela se arrepende e volta para a casa do Pai, e volta com humildade, e volta quebrantada, e volta precisando, nem que seja como um escravo, nem que seja como um empregado, mas ela volta arrependida. Ela volta arrependida. A prova de que esse homem, essa figura do filho pródigo, nos prova que o Espírito Santo, quando está na pessoa, mesmo que ela vá se deleitar nas guloseimas da porcaria do mundo, ela volta um dia, se ela tem o Espírito Santo, ela volta para a casa do Pai. Uma música sobre o filho pródigo diz assim: um filho perdido volta arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre, chorou vendo. O pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar. Do pai, o seu filho chegou, e o banquete a ele entregou. E você que anda rumo às chamas do inferno, é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos. Ó, vem, sem demora, andar com Jesus. O Senhor está interessado, nosso Deus está interessado, que tenhamos saudade de casa. Eu gosto de dizer isso muitas vezes em mim mesmo, meu pensamento, com brincadeira: eu estou com saudade de casa, eu quero ir para casa. E quando eu digo isso, muitas vezes eu digo, na maioria das vezes é com relação a voltar-se para o céu. Estou com saudade de casa. Jesus disse: eu irei preparar uma morada para vocês, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo Consolador. Jesus já foi fazer uma morada para nós, então nós temos que sentir saudade de casa, temos que sentir essa vontade de querer voltar para a casa do Pai, onde há muitas moradas. Essa saudade maravilhosa é que tem que estar dentro de nós. Esse é o sentimento do salvo, é o sentimento daquele que está em Cristo, é o sentimento daquele que é de Jesus, é o sentimento daquele que não consegue se ver sem Jesus, como disse o próprio apóstolo Pedro: para onde nós iremos, mestre, se só tu tens as palavras da vida eterna. A vida do salvo é sem saída, ele só tem um rumo: a casa do Pai. A casa do Pai, né? Então nós podemos aí também abrir um texto da palavra de Deus em João 6,37. Olha o que é que Jesus fala aí. Em João capítulo 6, verso 37, leamos a palavra do Senhor. Abra rapidinho a sua Bíblia e olha o que ela diz aí, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra infalível, é a palavra infalível de Deus, é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Capítulo 6, versículo 37, diz assim o Senhor. 6,37, diz assim o Senhor a todos nós: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. Então, quando nós nos voltamos à casa de Deus como filhos pródigos, nós estamos aqui salvos, mas estamos numa posição ainda como filho pródigos diante daquelas moradas que Jesus já preparou para nós. Estamos como os filhos pródigos desse mundo, com saudades de casa. Às vezes, quando pecamos diante de Deus, às vezes ficamos com o sentimento de dizer assim: se eu morrer hoje, nem que seja como empregado, nem que seja como escravo, mas eu espero que Deus me receba no seu céu se eu morrer hoje. Às vezes ficamos assim com esse sentimento. Eu já ouvi pessoas dizer assim: não, nem que eu seja o zelador, nem que eu vá lá só para limpar o chão,
Isso é o sentimento daqueles que são filhos pródigos, que estão nesse mundo. Nós, filhos pródigos de Deus, que quando formos recebidos no céu, não vamos ser recebidos com tristeza, não vamos ser recebidos de qualquer jeito, mas vamos ser recebidos com alegria e festa. Ele colocará o anel no nosso dedo, Ele vai colocar uma roupa nova, Ele vai colocar o sapato nos nossos pés, Ele vai fazer a festa e Ele vai dizer para nós: eu estava com saudade de você, meu filho. Você me deu tanto trabalho, eu estou com saudade de você, meu filho. E Ele vai dizer para nós isso: estava com saudade de você, meu filho. Você me deu muito trabalho, mas você chegou aqui, campeão. Você chegou aqui, campeão. Você é meu. Quando nós vemos aí o texto de Lucas, no capítulo 15, do verso 11 a 32, nós podemos ver aí a primeira coisa, que Deus é o provedor da família. Nós podemos ver Deus é o provedor, número 1, Deus é o provedor da família. Letra A, o pai era o dono da casa. Nós temos que ter noção de que naquela casa que o filho pródigo estava, aquela casa que ele vivia, que ele saiu dela, que ele levou e gastou seus bens, ali tinha um dono. Quem era o dono? Era o seu pai. O pai era o dono da casa. E o pai, como dono da casa, mesmo assim, foi misericordioso, lhe deu capacidade, lhe deu os bens para ele gastar como ele quisesse. E o filho todo, sem conhecimento, sem experiência, imaturo, fez tudo de errado com o que o pai lhe deu. Ele era responsável perante Deus pelo bem-estar de sua família. O pai, o dono da casa. Como pai, precisava perceber que somos, como pais, nós precisamos perceber que somos o provedor da nossa família e somos responsáveis perante Deus quanto a isso. Então aquele pai que está ali no texto do filho pródigo representa todos os pais aqui. Todos. E que ele é o provedor, ele é o governador, ele é o sustentador, ele é o líder da casa. Ele tem uma responsabilidade, está na mão dele conduzir a família, ou bem ou mal. E também, um homem que trabalha, o pai ali, dono da casa, era um homem que trabalhava e que sustentava a sua família e funcionários. Nós vemos um homem organizado nesse texto, dono da casa, um homem que tinha sua família, um homem que sustentava essa família e um homem que ainda sustentava e liderava os seus funcionários. Era um homem extremamente organizado. Nós vemos também que os empregados tinham comida em abundância, ou seja, este patrão que era pai de família, que era patrão, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa de fartura e abundância. Os empregados comiam bem e ainda sobrava. É tanto que o filho pródigo diz assim: quando bateu a fome, quando bateu a seca, quando bateu toda a miséria do mundo, ele teve vontade de comer comida de porco, mas ele lembrou de casa, na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem bem, os empregados do meu pai têm comida de fartura, e eu aqui querendo comer comida de porco. E ele volta para casa. O arrependimento dele foi tão grande, tão forte, que ele queria nem que o pai o recebesse como um empregado. É interessante isso. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, sobre a pessoa que provém. 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o infiel. Aquele homem não era infiel. Aquele homem era fiel a Deus. Aquele homem tomava conta da sua família. Aquele homem protegia a sua casa. Aquele homem protegia seus funcionários. Aquele homem era um homem de Deus. É o perfil bíblico para o homem de Deus. Era o pai do filho pródigo.
Estou com saudade de casa. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: eu estou com saudade de casa. Eu estou com saudade do meu pai. Glória a Deus, amém? O pai ali, dono da casa, ele proveu uma herança para os seus filhos. Olha só que homem organizado. Ele já tinha provido uma herança para os seus filhos. Os filhos dele já tinham herança. Agora, aquele quis com antecedência, e ele deu. Literal, Provérbios 13, 22 diz: o homem, para você ver como aquele homem, aquele pai de família, era um homem organizado, abençoado. Provérbios 13, 22 diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. O homem era tão organizado que o homem deixou uma herança para os seus filhos. O mais velho e o mais novo. O mais novo foi gastar antecipadamente sua herança, e o mais velho ficou lá, talvez com medo. Podemos especular, talvez com medo do mundo fora. E o outro não, o outro queria conhecer. Um bom pai quer deixar uma herança para seus filhos, uma herança física e uma herança espiritual. Um pai de verdade, o dono da casa, sempre quer deixar uma boa herança para seus filhos, uma física e uma espiritual. Era esse o perfil desse homem, o pai do filho pródigo. O filho mais velho recebeu uma porção dobrada. Impressionante você ver que esse homem é tão provedor, dono dessa casa, que representa, podemos dizer, o nosso Deus, que ele fez com que o filho mais velho, que estava irado com o irmão mais caçula, ele fez com que ele recebesse uma herança dobrada, uma porção dobrada. Que coisa interessante. Quer dizer, mesmo diante da ingratidão, mesmo diante da aparência e da falta de amor do irmão mais velho com o irmão mais novo, ele ainda dá uma porção dobrada a este filho. No verso 12 você vê que a Bíblia diz, versículo 12 aí, você vê no capítulo 15 de Lucas, você vê: o filho mais novo queria a sua herança. O filho mais novo queria porque queria a sua herança. Que tipo de herança que estamos entesourando para os nossos filhos? É uma pergunta aqui. Que tipo, nós que somos aqui pais, que tipo de herança nós estamos entesourando para os nossos filhos? Será que nós não estamos entesourando para os nossos filhos a herança dele um dia, quando foi embora de casa, nunca sentir vontade de ir para casa? Será que nós não estamos entesourando para o nosso filho um desgaste psicológico, que quando ele for amanhã para o mundo trabalhar, enfrentar a vida, enfrentar o mundo, as profissões, as coisas, será que nós não estamos fazendo com que nossos filhos sejam fracos psicologicamente? Será que nós não estamos levando eles a ter uma herança negativa na vida deles? Devemos fazer o contrário. Devemos tomar a posição desse pai do filho pródigo, um homem de sabedoria, organizado, uma pessoa que levava a seus filhos a certeza de que em casa existe amor. Na casa de Deus existe amor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: estou com saudade de casa. Você está? Saiba que na casa de Deus há amor. Número 3. O filho pródigo reconheceu o filho pródigo ali, o filho, ele reconheceu o direito de seu filho de escolher seu próprio caminho. Você vê que o texto mostra claramente isso, que ele reconhece: já que eu sou filho, já que eu tenho uma herança, espera aí,
Então eu vou pegar a minha herança e vou gastar com o que eu quiser. Vou fazer o que eu quiser com a minha herança. Ele sabia que era filho, ele tomou a posição de filho. Talvez você que está aqui nessa noite é filho de Deus, é filho de Deus. Você está aqui essa noite, é uma propriedade exclusiva de Deus. Mas você ainda não entende o que é a posição de ser filho de Deus. Você ainda não entendeu o que é ter a herança de Deus em sua vida. Talvez você ainda encare o mundo como se fosse do mundo. Tem pessoas que são filhos de Deus, mas ainda não caiu na real, não está ainda na sua cabeça, gravado na sua cabeça, que não entendeu ainda, a palavra de Deus ainda não fez vida nela, porque ela não entendeu ainda que Deus deu toda a herança para ela, e ela ainda age como uma pessoa de baixa estima. Ela age como se fosse o pior micróbio que existia na terra. Ela age como se fosse a coisa mais podre do mundo. Ela age como se fosse a coisa mais maligna do mundo. Ela age como se fosse um escravo. Mas o filho de Deus sabe quem é seu pai, sabe que tem uma herança, sabe que o pai lhe ama, sabe que o pai tem saudade dele, sabe que Deus está torcendo para o encontro final. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está com saudade do encontro final. Você está sofrendo? Pergunte para ela. Saiba, vai passar. Diga: vai passar. Está já chegando. Estamos já na casa do Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa mais difícil de fazer é deixar nossos filhos tomarem suas próprias decisões. Mas aqui eu tenho uma questão minha. Em que tempo o filho deve tomar suas decisões? Em que tempo? Que dia? O filho não pode. Eu vejo muito isso. Eu vi esses dias, eu sei, foi em Juazeiro. Eu vi esses dias. Foi na loja da minha cunhada. Então, certa pessoa estava lá com a menininha, uma filha menina, uma bebezinha muito bonitinha, tem no máximo 3 anos. E aí ela dizendo assim: minha filha, você quer esse ou quer esse? Com um vestidinho, né? A menina tem 3 anos. Será que essa é uma idade apropriada para escolher alguma coisa? Eu não vejo isso. Na minha opinião, isso não é uma idade apropriada. Também eu vejo que há um certo limite para a escolha. Por exemplo, uma jovem a partir dos 17, um adolescente com 14, um pré-adolescente, tem um certo limite para as escolhas de algumas coisas. Porque a Bíblia não diz, a Bíblia não deixa claro que idade tinha esse filho pródigo, mas deixa claro que ele poderia escolher a sua herança e gastar ela como ele queria. Não é verdade? Mas espera aí, será que essas idades, 15, 14, 12, 17, a pessoa pode escolher o que quiser, fazer o que quer? Será que é bem assim que as coisas estão funcionando? Mas nesse presente século está sendo assim. A mãe diz assim: filho, não vai para aquela balada, não vai para aquela festa, não vai fazer isso. Camarada com 15, ele diz: a senhora não manda mais em mim, eu já sou um homem. Paga as contas? Não. Ajuda em casa? Não. Você viu aquela propaganda lá? O pai vai deixar o camarada no carro da escola, um menino pré-adolescente, né? Vai ficar lá todo empolgado. Aí diz assim: ó pai, não me deixe na porta da escola não, porque o senhor sabe, né? O pai dele olha assim para ele, assim, mais ou menos a minha idade, olha para ele assim e diz assim: vem cá, tu já namorou? Não. Tu já fez isso, já fez aquilo, sabe dirigir? Não.
Vocês aqui que tem que ter vergonha aqui sou eu, rapaz, não é você não. Então, isso mostra que existe uma responsabilidade. O camarada, porque está engrossando a voz, ou a menina, porque já está tendo as feições femininas, não quer dizer que já tem a responsabilidade de fazer as coisas, não. Responsabilidade quer dizer sustentabilidade. A pessoa tem que saber se sustentar, tem que estar vivendo isso, tem que estar ajudando, tem que estar progredindo, tem que estar contribuindo, tem que estar pagando alguma coisa. Deus nos permite escolher nosso próprio caminho. Você sabia disso? Foi o que Deus fez. O filho permitiu com o filho pródigo. Tá bom, filho, né? Às vezes tem muitos filhos pródigos no outro sentido, no sentido de que, de igreja, por exemplo, que o camarada diz assim: já cansei da igreja, sabe? Agora eu vou curtir a vida, né? Tem uma galera aí que diz assim, né? O pessoal aí que diz assim: não, rapaz, que negócio é esse de ser crente, né? Eu vou aproveitar a vida, eu vou detonar enquanto eu estou vivendo, vou tomar todas, vou ser feliz. Felicidade passageira, felicidade momentânea, felicidade que só dura o tempo que estiver ali na festa ou na bebedeira. Não é uma felicidade para sempre. Não é verdade? Já ouvi falar murmúrios aqui que estão querendo abrir uma igreja, né? Estão querendo abrir uma igreja aqui em Araripe que pode todas as coisas, né? Agora vão usar o quê? Qual o livro que vão usar? A pergunta que eu quero fazer é: que livro vão usar? São Cipriano? O livro de Allan Kardec? Que livro? Porque se for usar o livro sagrado, a Bíblia, me desculpe, não vai servir nem para ser seita. Não serve nem para ser uma seita, porque as seitas ainda usam a Bíblia mesmo errado. As seitas ainda usam a Bíblia mesmo errado. Não serve nem para ser seita. Vai servir de chacota, de piada. Que critério uma pessoa dessa vai usar para abrir uma seita que vai convencer as pessoas de sua cachaça, de suas bebedeiras, de suas baladas? A pessoa não precisa disso. Ela já vive isso. Que esperança isso vai dar para as pessoas? A esperança do inferno? É questionável. Isso não serve. Não é de Deus. Se escolhermos o caminho errado, devemos pagar o preço. Esperamos que nos leve aos nossos sentidos. Aos nossos sentidos. Olha, toda escolha, ela tem um preço a pagar. O filho pródigo teve a escolha de pegar toda a sua herança e gastar com prostitutas, com baladas, com bebedeiras, sem saudade de casa. Não tinha nem saudade de casa, né? Não lembrava nem que Deus, nem que o pai existia, né? Não lembrava nem que ele existia. Eu conheci muitas pessoas da minha época, há mais de 10 anos atrás, pessoas que quando bebiam não lembravam nem que tinha casa. Eu era o único, eu olhava no relógio assim e dizia assim: está na hora de ir para casa, eu vou embora. Os camaradas não lembravam nem que existia casa, meu amigo. Às vezes tinha deles que aparecia uma semana depois, a família no IML, nos hospitais, no TI, vasculhando a cidade inteira. Onde é que estava essa figura? E a figura enfordada na cachaça a semana inteira, na desgramada da cachaça. Nem sente saudade de casa, não sente nem falta de Deus. Esse nem se lembra. Deus para esse só serve quando vem a chuva. Deus para esse só serve na hora da dor de dente. Deus para esse só serve na hora do sofrimento. O filho pródigo, ele desperdiçou sua herança. Não está assim no texto? Ele pegou a herança dele, gastou com tudo, desperdiçou. Desperdiçou ou desperdiçou? Desperdiçou. O pai lhe deu tudo.
Ele poderia ter feito outras coisas, poderia ter investido no seu futuro, poderia ter tomado como espelho, como exemplo, o seu pai, bom administrador, não é verdade? Bom pai, um bom sustentador. E ele não quis saber disso. Ele foi lá e disse assim: vou cair na gandaia, vou resolver meus problemas agora, vou conhecer o que eu nunca conheci, vou mergulhar no açude do lamaçal, no açude do pecado. Não quero nem saber o que vem pela frente. O que vier pela frente é lucro. Esse é o pensamento dele, meu amigo. Vou mergulhar. O camarada que está com a síndrome de filho pródigo, o camarada que está com a síndrome de filho pródigo, ele está, sabe como é que ele está? Eu não quero nem saber, o que vier para mim é lucro. Se vier AIDS, tá bom. Essa galera aí que está falando aí que não quer aproveitar a vida, que negócio de ser crente, que negócio de Jesus. Essa galera aí, quando pega o AIDS, eu acho que eles pensam também, vou morrer é lucro também, será? Não, né? Sabe o que é que para esse pessoal? A dor, a tragédia, o desespero, o vazio, a desgraça. É o que para esse pessoal, né? Olha que situação também o filho pródigo ficou. Ele ficou também numa situação bem complicada. Ele ficou sentado em um chiqueiro, querendo comer as mesmas comidas do povo. Um camarada que pegou sua herança rico, ficou milionário com a herança do pai. De repente vem uma miséria no mundo, naquela região, vem a seca, e ele diz assim: olha, vou procurar um trabalho porque já gastei tudo, estou falido. Vou pegar um emprego de quê? Limpar coisa de porco, limpar esterco de porco. Aí o camarada senta lá e cada real bate uma depressão, bate uma deprê, bate uma depressão nele, um arrependimento. Ele olha, já chegou no limite da miséria. Ele diz assim: eu estou com fome, eu vou comer essa comida de porco, vou comer, uma fissura da fome, né? Vou comer essa comida de porco. O camarada está sentado, você imagina a situação, sentado no meio do chiqueiro do porco, no meio do chiqueiro de porcos, sentado. Aí ele diz: ai meu pai, até os empregados do meu pai comem bem, tem fartura, e eu aqui querendo comer comida de porco. Quantas pessoas conheceram a palavra de Deus? Quantas pessoas conheceram a Deus? Quantas pessoas experimentaram a palavra de Deus, viveram a palavra de Deus e hoje estão nas guloseimas de porco, sentado nos chiqueiros do mundo, na roda de escarnecedores, esclarecendo porcaria, falando idiotices. Pessoas que conheceram a palavra. Infelizmente tem muitos assim. Este é o lugar que o pecado acabará por levar, mas há sempre uma saída. Filhos rebeldes sempre precisam saber que podem voltar para casa. Então, mesmo ele enchiqueirado na pobreza do pecado, na poluição do pecado ali, ele tinha uma virtude. Ele lembrou que existia a casa do Pai. Deu saudade do filho pródigo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: deu saudade do filho pródigo de voltar para casa. Deu saudade. Quando ele sentou ali, que ele desejou comer comida de porco, deu saudade. Deu saudade. Talvez você que é aqui cearense, né? Saudade do Baião de Dois, né? Talvez o gaúcho, saudade, tchê, do
churrasco, né? E assim por diante. Entendeu? O paraibano fala da puxada de bode. Então, as pessoas lembram logo de casa diante da dificuldade, da miséria. Não é interessante? A gente lembra logo de quê? De casa. Meu Deus, a minha casa. Meu Deus. A minha caminha. O meu conforto. A minha vida. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Olha onde é que eu estou. Num chiqueiro. Que tristeza. O pai daquela família também era um sacerdote. O homem, aquele sacerdote, aquele homem, era um exemplo de vida de tal forma. Sabe por quê? Que ele educou esses filhos de um jeito, principalmente esse que deu trabalho a ele e voltou, a sentir falta de voltar para casa. Quer dizer, ele era um sacerdote, né? Ele era um sacerdote. Ele, como sacerdote, ele apontou, ele ensinou para o seu filho, ele apontou para a família na direção certa. Ele ensinou a sua família a direção certa. Ele liderou a família em adoração, não é verdade? Porque o filho volta quebrantado. Quebrantado. Os pais, e nós pais devemos passar nossos conhecimentos da palavra e de experiência de vida para os nossos filhos. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Tem uma forma que nós estragamos os filhos. É quando nós protegemos até as coisas erradas dele. Quando nós protegemos as coisas erradas dos nossos filhos, não vai dar para o que presta amanhã. Porque amanhã, quando ele se deparar numa situação bem complicada, estiver sozinho, quem vai proteger ele? Não vai ter papai, não vai ter mamãe. A situação se complica. Então não devemos proteger de forma alguma os erros dos nossos filhos. Isaías, o profeta, diz assim, no capítulo 38, verso 19. Isaías diz assim: o pai aos filhos faz notório a tua verdade. Os pais aos filhos ele faz notório, ele mostra claramente a verdade de Deus na vida daquela pessoa. A experiência da verdade é mais importante. No versículo 17 da parábola do filho pródigo, o filho pródigo caiu em si e se lembrou de seu pai, e acima de tudo ele sabia que seu pai ainda o amava. Isso é interessante, meu amado. Como minha amada, quando nós caímos no pecado, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós somos de Deus, nós lembramos que Deus é amor e que Deus sempre está de braços abertos a nos receber. Hoje os pais precisam ser sacerdotes de casa, dando orientação espiritual e amor. Você sabia disso? Nós, como pais, devemos orientar nossos filhos espiritualmente, devemos mostrar o amor de Deus aos nossos filhos, e não proteger seus erros, achar lindo as coisas erradas que eles fazem, porque lá no mundo a polícia, se ele tiver problemas, não vai achar lindo. Número 5, último ponto. Aquele pai era o intercessor da família. Era o intercessor da família. Os pais ofereciam sacrifícios para a família. Não é verdade? Nessa época, os pais, quando existia algum tipo de pecado, ou mesmo de gratidão, se oferecia sacrifícios. Por exemplo, Jó mesmo fez muito isso pelos seus filhos, sacrificando pela sua família.
Os pais precisam ser os intercessores da família. Se não orarmos por nossa família, quem fará? Se eu e você que somos pais não orarmos pela nossa família, não intercedermos da nossa família, quem vai fazer isso? Aquele homem fazia isso, por isso aquele filho sentiu vontade de voltar para casa. Você está com saudade de casa? Eu estou. Porque Jesus intercede por nós. Quando o filho pródigo voltou para casa, seu pai estava esperando.